Bom dia, espero que estejam bem. Eu estou com muita saudade de vocês e na aula de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre família, relacionamento familiar, pais e filhos. Vamos orar? Eu convido vocês para fecharem os seus olhos e nós orarmos juntos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, aqui estamos para aprendermos da Tua Palavra, que o Espírito Santo venha falar em cada coração. Pedimos a Tua bênção, pedimos a Tua graça, e em nome de Jesus já te agradecemos. Amém. Família é um projeto de Deus. A família, ela nasceu no coração de Deus. Vamos ver o que está escrito lá em Gênesis, no capítulo 6, no versículo 14. Vamos olhar lá juntos no livro de Gênesis, no capítulo 6, no versículo 14. Gênesis 6, 14. Faça uma arca de tábuas de cipreste. Nela você fará compartimentos e a revestirá com betume, por dentro e por fora. Então, olha só, Deus fala para Noé construir uma arca onde ficaria toda a família dele. E quando começou a construção, Noé passou o betume, que é uma mistura para vedar, para impermeabilizar tanto do lado de dentro quanto do lado de fora. Quando algo está vedado, ele não deixa que penetre, ele não deixa que entre aquilo que não é para o bem, né? Ele protege. Então, a parte vedada da arca era para proteger, para não entrar água na arca. Então, vamos fazer uma comparação considerando a família de hoje. Nós também precisamos proteger a nossa família com o betume, mas o betume do amor. Quando Deus disse para Noé que viria uma grande tempestade, contudo, a arca estaria protegida com essa mistura consistente, com o betume. E o mesmo é a nossa família, protegida com o amor. Quando vier as tempestades, as ondas fortes, os ventos fortes, dos problemas, das situações difíceis, a nossa família, estando vedada com o amor, ela não será abalada, porque ela vai estar cheia de amor. E o amor, nós sabemos que o amor não é dar um sapato de marca, uma roupa boa, um celular ou um outro tipo de presente que o filho esteja querendo ganhar. O amor, ele é demonstrado pelas atitudes realizadas e não por aquilo que podemos dar, podemos comprar. Claro que ganhar um presente faz parte, é um gesto também muito gostoso de realizar, né? Tanto para quem oferece quanto para quem recebe. Mas o amor não é isso, não é só dar os pertences, os objetos materiais, mas o amor, ele é demonstrado pelas atitudes diárias, pelo cuidado, pelo carinho, pela atenção, pela proteção, pelo encorajamento, pela segurança que o pai, que a mãe dão para vocês. Vamos ver qual é o papel, então, dos pais e qual é a responsabilidade dos filhos. Então, vamos lá, os pais. Os pais são o primeiro contato de uma criança que a criança tem. E os pais, eles são fundamentais na formação do caráter da criança. Então, a Bíblia diz que é o trabalho dos pais ensinar aos filhos a seguir a Deus, a agir corretamente desde pequenos. Os filhos, eles precisam de amor e atenção, mas também de disciplina e, às vezes, de repreensão para o seu próprio bem.
A educação dada pelos pais, ela é refletida na vida adulta dos filhos. Então a gente constrói agora a base quando pequenos, para depois lá quando mais velhos, quando adultos já colherem dessa base que foi fortalecida lá na infância. Pois as crianças, elas não esquecem aquilo que aprendem, e é por isso que nós precisamos ensiná-las. Então, olha lá o que diz em Provérbios, no capítulo 22, no versículo 6. Vamos ler juntos? Provérbios, no capítulo 22, no versículo 6. Provérbios 22, 6. Vamos ver o que diz. Ensine a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Então, ensine a criança no caminho que deve andar. Então, nós, como pais, nós devemos ensinar os nossos filhos no caminho em que ele deve andar. E os filhos? Qual é a responsabilidade dos filhos? De honrar aos pais. Este é um dos 10 mandamentos e que vem com promessa de uma vida longa e boa. Vamos conferir lá o que diz em Deuteronômio, no capítulo 5, no versículo 16. Vamos lá? Em Deuteronômio, no capítulo 5, no versículo 16. Diz assim, ó: honre a seu pai e a sua mãe, como o Senhor seu Deus lhe ordenou, para que você tenha uma longa vida e para que tudo vá bem com você na terra que o Senhor seu Deus lhe dá. Honre o seu pai e a sua mãe. Então, cabe aos filhos honrar, a responsabilidade, ter a responsabilidade de honrar o pai e a mãe. E honrar o pai e a mãe é muito mais que obedecer. Então, os filhos não devem apenas obedecer, mas ter amor, ter respeito, ter cuidado pelos pais. Nos dias atuais, nós ouvimos muito sobre relacionamento entre pais e filhos. E muitos pais acreditam que não podem contrariar o filho. E muitos filhos acham que podem fazer o que quiserem. E não é bem assim. Nós precisamos entender que é necessário ensinar. E o filho aprender que é necessário o aprender. Que quanto pais, nós precisamos ensinar os filhos a serem obedientes. Pois quando eles estiverem maiores, eles vão precisar obedecer às leis do nosso país. Nós precisamos ensinar também os filhos a serem disciplinados, pois quando eles estiverem maiores, mais velhos, precisarão de muita disciplina e persistência para conseguirem alcançar seus objetivos. Nós temos que ensinar também, quanto pais, a terem limites. E é muito difícil nós ensinarmos a criança a ter limite. É difícil, mas não é impossível. Nós precisamos ensinar. Pois quando as crianças crescerem, terão que andar sob o limite imposto pela nossa sociedade. O limite imposto pela sociedade que vivemos. Para que eles não desrespeitem o direito do outro. Então, tem que se ter um limite. E nós precisamos, quanto pais, ensinar a criança a ter esse limite. Nós precisamos ensinar também os nossos filhos que toda atitude que tomamos tem uma consequência. E por isso nós precisamos estar preparados para tomar a melhor decisão e para arcar com as consequências dela. Nós também, quanto pais, precisamos ensinar
mas ensinar com amor. O amor é a palavra primordial para que os pais tenham sucesso na educação dos filhos. E o amor é o primordial para que o filho também tenha sucesso no seu relacionamento familiar. Tanto quanto aos seus pais, tanto quanto aos seus outros irmãos. Aquele que conhece verdadeiramente a Deus, ele sabe o que é amar. E deve espalhar amor por onde for, não só em casa, né? A gente sabe que por onde nós passamos, onde nós vamos, o amor de Cristo tem que resplandecer em nossas vidas. As pessoas precisam olhar para nós e de fato enxergar a diferença. Ver que realmente o amor de Cristo está em nossas vidas. E que de fato nós temos esse amor para compartilharmos com o outro. Então, espalhar amor por onde nós formos, sendo pai ou filho, né? Ou irmãos. E outros atributos mais que nós temos que espalhar por onde formos. A mansidão, a paciência, a fé, outros, né, que Jesus nos ensina. Que também precisamos colocar em prática no relacionamento familiar. Então, só o amor não basta. O amor é o ponto de partida, é o primordial. Mas nós também temos que colocar no nosso relacionamento familiar a mansidão, a paciência, a fé, colocando em prática. Vamos ver o que está escrito lá em Gálatas 5, 22 e 23? Vamos olhar lá, Gálatas, no capítulo 5, Gálatas 5, no capítulo 5, versículos 22 e 23. Olha lá. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Então, todas estas coisas nós precisamos colocar em prática no nosso relacionamento familiar. Você tem valorizado os seus pais? Você valoriza o esforço que o seu pai, que a sua mãe, o que eles fazem por você? Você tem valorizado? E todo o esforço que eles fazem é pelo amor que eles têm por vocês. E quando eles disciplinam, é por amor também. Quando chamam a sua atenção, é para o seu bem. É claro que no momento ninguém gosta de ser chamado a atenção, ninguém fica feliz com isso, mas com certeza, disciplina, a correção é para o seu bem. E lá em Hebreus está escrito, né, e qual é o filho a quem o pai não corrige? Então o pai corrige. E nossa família, ela precisa ser vedada, ela precisa ser blindada com o amor. Nós vamos fazer uma comparação da nossa casa, nosso lar, com uma construção, certo? Então, lá no livro de Salmos, vamos conferir lá. No livro de Salmos, no capítulo 127. Então, vamos abrir nossa Bíblia. No livro de Salmos, no capítulo 127, no versículo 1. Vamos lá. Salmos, no capítulo 127, no versículo 1. Diz assim, ó: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Todos nós sabemos que uma casa
começa a ser construída de baixo para cima. Então a gente começa lá de baixo, lá com o alicerce. Depois que o alicerce está pronto, aí vem as paredes. Depois das paredes, aí vem o telhado. E então, por último, nós fazemos as instalações de água, luz e no final é o acabamento, é a parte da beleza, né? Os pisos, as portas, janelas, tudo para deixar a casa bonita. E uma casa completa não é aquela que tem todos os móveis e todos os utensílios, e sim quando tem o que é da vontade de Deus dentro dela. Então nós somos a casa, né? A nossa família, o nosso lar. Então o Senhor se alegra quando se tem a vontade dele dentro da casa. Então vamos comparar o alicerce, para que a casa seja edificada, para que a casa seja forte. O alicerce precisa ser muito bem feito, porque o alicerce é o que dá sustentação para toda a construção. E quem é o alicerce da nossa casa, do nosso lar, da nossa família? Jesus. Jesus é o alicerce. Jesus é a rocha firme, onde nós podemos apoiar e edificar a nossa casa, o nosso lar. Então, o alicerce da nossa casa tem que ser Jesus. Nós temos que nos apoiar em Jesus, para que Ele proteja toda a nossa casa. As paredes da casa são a proteção do lar, é a barreira que impede a entrada daquilo que nós não queremos dentro da casa. E as paredes é a tarefa de cada um de nós na família. As paredes é cada um de nós dentro do nosso lar, da nossa família. Então nós servimos de barreira, nós vamos impedir a entrada daquilo que não agrada dentro do nosso lar, daquilo que não agrada ao Senhor dentro da nossa família, dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. E o telhado? O telhado é o que protege da chuva, é o que protege do sol, da tempestade. O telhado é a cobertura. O telhado, nós comparamos a presença do Senhor sobre a nossa casa, sobre o nosso lar, sobre a nossa família. É a presença de Deus. Então a presença de Deus nos protege. Nós temos um esconderijo, nós temos a proteção e a cobertura espiritual que necessitamos para vencer as tribulações. E a força do vento, das tentações em fazer com que a família se desfaça, em fazer com que a nossa família se desfaça. Não, nós temos a proteção do Senhor. E qualquer adversidade, qualquer situação, por mais difícil que seja, quando nós temos o Senhor como nossa cobertura, como o telhado da nossa casa, não há família que se desfaça. Não há adversidade, não há situação difícil que não seja vencida. Então, o telhado é a presença de Deus. E que o Senhor seja o telhado na nossa casa. E que a presença dEle esteja em nossa família, esteja em nosso lar. Se não tiver água e se não tiver luz em uma casa, tudo fica muito mais difícil. Não tem como habitar numa casa que não tenha luz e não tenha água, né? Hoje nós nos acomodamos já com as facilidades. Então a gente não precisa mais tirar água de poço, nós não precisamos mais acendermos lampiões, né? Isso lá na época da nossa bisavó, na época dos nossos antepassados, a água era tirada do poço. Acendia-se lampiões. Talvez até algum de nós, né, que tenhamos os pais com mais idade, tenham passado por essa época. Não só os nossos avós ou bisavós. Talvez até alguns pais tenham passado por isso.
E hoje a gente tem tudo com muita facilidade. Mas uma casa sem água e sem luz, não tem como a gente habitar numa casa assim. Precisa ter. Então, a água é igual à fé. Quando falta água, não dá para lavar louça, não dá para lavar roupa, não tem como tomar banho, tudo fica mais difícil. Agora, imagine ficar sem fé. Imagine você não ter fé. Pois é por meio dela, é por meio da nossa fé, que nós temos o fluir da presença de Deus em nossos lares. Então, não tem como. Temos que ter fé. A luz, vamos comparar a luz. A luz é a palavra de Deus. A Bíblia, ela deve ocupar um lugar especial em nossas casas. E quando a gente fala em ocupar um lugar especial, não é aquele lugar lá na estante, né? Guardadinho lá, juntando pó, juntando a poeira, ou em cima de uma mesa bem bonita. Não, mas ela tem que ocupar um lugar especial e fundamental na nossa vida, dentro do nosso lar, mas através da nossa vida. Pois é a palavra de Deus que nós recebemos, é dentro da palavra de Deus que nós recebemos toda a instrução para nos mantermos em pé, firmes, na direção certa, no lugar certo. O que é que temos que fazer? É tudo dentro da palavra de Deus, garantindo a presença de Deus em nossas vidas, garantindo a presença de Deus na nossa família, garantindo a presença de Deus dentro do nosso lar, garantindo a presença de Deus na nossa casa. Você já imaginou uma casa, vamos colocar assim, de cabeça para baixo? Aquela bagunça? Dá para imaginar quando falta um desses itens que nós falamos? Então agora, o alicerce, paredes, telhado, água, luz, tudo é essencial. Em uma casa não pode faltar nenhum desses itens. E a prioridade absoluta, a fim de que a casa, a família possa manter o amor, a união, né? A unidade e atitudes corretas, não depende das condições econômicas que a família tem, ou da capacidade humana de administrar essa família, mas depende do ensinamento dos princípios bíblicos e da presença de Deus em nosso lar. Então, o que nós aprendemos com a palavra e a presença de Deus em nosso lar e em tudo como ponto de partida em realizar, tem que ser o amor. Então, o amor em seus relacionamentos, o amor em suas atitudes. Vamos ver o que está escrito lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, nos versículos 4 ao 7. Vamos abrir a nossa Bíblia lá? Então, vamos lá. Em 1 Coríntios, vamos lá, Novo Testamento. Coríntios, no capítulo 13, nos versículos a partir do 4 ao 7. Diz assim: o amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, olha lá o amor. Quando fazemos, quando falamos, quando temos amor, tudo fica mais fácil. O amor tudo suporta, né? Olha lá o que diz no versículo 7, tudo sofre,
tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, quando se tem amor na nossa família, quando nós temos amor, nós vamos suportar tudo. Juntos, unidos, um a um. Aí, quando se tem o amor, nós temos compreensão, nós somos tolerantes, nós somos pacientes, nós sabemos ouvir o outro, nós somos calmos. Agora, quando não temos amor, tudo fica muito mais difícil. Aí nós não compreendemos o outro, nós não toleramos, não temos paciência, não gostamos de ouvir, nós não temos calma. Qualquer coisa é motivo para ficar irritado. Isso é a falta de amor, quando não se tem amor. E as pessoas precisam ver o amor em nós, porque nós podemos dar só aquilo que nós temos, né? Você já imaginou, alguém vem pedir alguma coisa para você, se você não tem como você dar para ela? Não, nós só podemos dar para o outro aquilo que nós temos. Como que nós vamos dar amor se nós não temos nem para nós? Então, que o Senhor venha transbordar em nós o amor, para que possamos transbordar também o amor em nosso lar, em nosso relacionamento familiar, com o pai, com a mãe, com os irmãos. Vamos ser prudentes, escolher o alicerce certo para o nosso lar, para a nossa casa, o alicerce Jesus. Veja se as paredes estão bem protegidas. Eu estou sendo uma parede no meu lar? Eu estou ajudando a impedir aquilo que não é para entrar dentro da minha casa? Eu tenho ajudado a impedir? Será que as paredes estão bem protegidas? Vamos conferir, vamos dar uma olhada no telhado, se o telhado está bom, que é a presença de Deus. Será que não tem nenhuma goteira no telhado da nossa casa? Nenhuma goteira? A presença de Deus é de fato ali em nossa casa? Nós percebemos que existe, acontece a presença de Deus ali na minha casa? E os suprimentos, a água, né, que é a fé, a luz, que é a palavra de Deus, pois nelas é que vem a nossa sobrevivência nesses dias tão difíceis que temos vivido. Então valorize e ame a sua família. E hoje a nossa aula vai ter uma tarefa de casa, não é? Você vai dizer, então, como tarefa de casa, você vai dizer para cada membro da sua família que você o ama. Ele ou ela, né? Que é muito importante para você. Você vai falar para o seu pai, para sua mãe, para os seus irmãos. E se você que está me assistindo é pai ou é mãe, você vai falar para os seus filhos, para o seu esposo, para a sua esposa, que você os ama e que eles são muito importantes para você. Então, que o Espírito Santo venha transbordar em nós este amor que nós precisamos colocar dentro dos nossos lares, que nós precisamos acolher a nossa família, acolher aos nossos familiares, e que a nossa casa esteja regada de amor, que a nossa casa esteja regada, vedada, protegida com o amor. Amém? Que Deus os abençoe e que a sua família seja cada dia mais unida e fortalecida em nome de Jesus. E que não falte amor em nosso lar, que não falte o amor em nossa casa, que não falte o amor em nossa família. Essa era a palavra que eu tinha para compartilhar com vocês. E que o Espírito Santo venha falar em cada coração e que tenhamos uma semana abençoada. Beijos a todos, amo vocês, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Que Deus os abençoe.